Nessa noite eu te convido a adorar conosco. Entregue o comando do seu barco para o Senhor, porque na hora certa Ele acalma o mar e cessa a tempestade. Amém? Aleluia! Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Aleluia, Deus. Vem conosco adorando ao Mestre. Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali. Na proa do meu barco A dormir. Você não está só. Eu sei que você pode botar a mão assim ó, no seu peito. E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo você pode clamar que Ele te ouve. Que eu não vou, só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar,
agradecer ao Mestre, dizer que Ele é grande. Oh, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és fiel. Aleluia. Adora o nome do Senhor conosco. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és Senhor, tu és grande e poderoso. Oh, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer
Glória a Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Você pode dizer que Ele é grande? Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, Eu cantarei. quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande
de louvor agradece a oportunidade. Graças a Deus. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém? Sintam-se todos abraçados por esse pastor. Hoje é dia de vitória. Quantos tomam posse? Eu já tomei posse da minha vitória por estar aqui, fazendo a obra de Deus, com muito carinho, com muito amor, com muito zelo. E Deus tem procurado os verdadeiros adoradores. Ele tem procurado. Tomara que você saia daqui hoje, após receber essa palavra, como um verdadeiro adorador. Amém? Ali, ó, vamos ler ali no 3 ali comigo, ó. 1, 2, 3. Proibido mexer no celular, proibido conversar, não transitar na igreja, proibido comer no templo, proibido mascar chiclete. Quantos estão de acordo? Dão glória a Jesus. Então você não precisa mexer no seu celular. Viu o investimento que a igreja fez? Uma tela ali, outra tela ali. Aí o pessoal do louvor aqui, tá, ô Denis? Já está proibido o celular aqui em cima. Está proibido. Se eu ver, eu vou chamar a atenção de você dali. E é em público, hein? Porque o investimento foi feito, tá ali. Se a pessoa falar, eu não sei cantar o hino, ou faz mímica ou dá a vaga para o outro. Amém, igreja? Tem que ser assim, senão... E a igreja é a mesma coisa. Se o obreiro que estiver aí no corredor, na portaria, ver, chama a atenção. A autoridade de vocês é a mesma do pastor aqui. Vocês estão aí representando o pastor. Se alguém falar, não quero desligar, então convida a se retirar. Lá no tribunal ninguém faz essas graças. Ninguém pega celular. Aliás, não pode nem entrar. Bota aí. Acautela os bens. Bota aí. Ninguém fala. No hospital, chega lá na portaria, toma, acautela e os bens. Já viu quando alguém vai ficar internado? Então, aqui é mais ou menos assim. Amém, igreja? Isso é para o clima da mensagem que vai sair hoje. Prepara o coração. Que eu orei muito hoje. Eu falei, Jesus, me ajuda a ministrar a tua palavra. Queridos, nós estamos numa ministração em série. Abram as vossas Bíblias na primeira epístola de Tiago, capítulo 1, vamos estar lendo a partir do versículo 16. Hoje nós vamos estar entrando no 19, 20, 21 e 23. Se der tempo, claro. A partir do versículo 16, vai dizer... Não erreis, meus irmãos amados. Amados irmãos, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque
a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Quantos tomam posse dessa palavra, dão glória a Jesus? Pode tomar assento. Não deixa ninguém do seu lado tirar sua atenção. Queridos, para aqueles que são bons observadores, vai ver que esse texto de Tiago, principalmente esse capítulo de número 1, hoje eu atentei mais uma vez para isso, de ontem para hoje, hoje lendo novamente. Nós temos para aqueles que têm um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus, vai entender que Tiago aqui ele está sendo bem repetitivo sobre a origem do bem e a prática da palavra de Deus. Ele insiste em estar lembrando sobre a prática da palavra de Deus, porque ele conseguiu, no seu ministério, me dá só um pouquinho mais de retorno, ele, junto à igreja de Jerusalém, ele constatou que se fazia necessário. Por quê? E a gente, como pastor, a gente observa muito isso. Porque ele falava, mas a sensação que ele tinha, como pastor, que era também Tiago, era de que essa palavra, ou ela ficava no ar, ou alguns ouviam, tanto é que ele fala aqui que nós não devemos ser só ouvinte da palavra de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração de ouvintes, e aí ele ainda acrescenta ouvintes negligentes. O ouvinte negligente, ele já está errado em ser só ouvinte, porque a Bíblia condena. A Bíblia condena, ela não aconselha que você seja somente ouvinte. E negligente é porque você sabe que está errado, você ouve a palavra do bem, que vai fazer bem para a sua vida, vai fazer bem para a sua casa, para a sua família. Mas você persiste naquilo que você, na sua negligência, melhor dizendo.
Então, olha só, e quando a gente começa a palestrar com o Espírito Santo, o Espírito Santo, eu perguntava, Senhor, mas por que que é tão difícil lidar com as pessoas no âmbito espiritual? Porque aí fora é fácil. Aí fora o cara bate no ombro, fala assim, vamos ali tomar uma cerveja. Aí o cara vai para a porta da dinheiro, vamos ali jogar um futebol. Porque os caras não têm compromisso com nada. O cara não tem compromisso com família. O cara não tem compromisso em sair de manhã para ir buscar o pão de cada dia. Ele não está preocupado em dar educação ao filho, em cuidar da esposa. Ele não está preocupado com nada. Ele não está preocupado se ele está agradando a Deus ou não. O problema, quando eu me pego, Tiago falando, guarda-se incontaminado do mundo, ele está chamando a atenção do povo de Deus em Jerusalém para isso. Porque as pessoas estão sempre cometendo os mesmos erros e com a mesma gravidade. E aí eu fico imaginando Tiago, que Tiago ele, apesar de ser irmão de Jesus, ele era alguém muito tranquilo, muito tranquilo. Eu estou acompanhando a história dele paralelo aqui num livro que eu tenho. Ele é uma pessoa muito tranquila. Mas eu fico imaginando o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo está tendo essa tranquilidade que Tiago mostra ter aqui nesse texto? Olha como é que ele começa. Olha, meus irmãos, não erreis. Eu falei isso aqui semana passada. É igual mais ou menos a criança. Quando ela começa, quando a gente começa a alfabetizar uma criança, a gente vai mostrando lá, a letrinha A, a letrinha B, a letrinha A, E, I, O, U. Aí faz a primeira vez. Aí ele chega até a terceira letra. Faz a segunda vez. E hoje, nos dias atuais, na igreja não está sendo diferente, não, gente. Às vezes eu sento com as pastoras para conversar, é sempre as mesmas. Quando elas falam, pastor, de novo, elas não falam nem o nome. Não precisa nem falar o nome, a situação, de novo. Quantas vezes? E parece, quando Deus vai dizer que o povo de Israel, me faz lembrar aquela passagem de Moisés, que Deus fala assim, o seu povo está lá, fazendo festa. Você está aqui, eu estou palestrando com você, Moisés, para que a gente organize as diretrizes para você conduzir o povo. Você está aqui botando a sua cara para bater para o povo, e o povo lá está comendo, bebendo, dançando, fazendo festa. O seu povo. Um dado momento, olha só, o mesmo Deus que tira o povo das garras de Faraó, que é o mesmo Deus que endurecia o coração de Faraó, e ele falava, agora eu vou aliviar o coração de Faraó, porque você está pedindo, ô Moisés. Aí daqui a pouco o povo, pensa, viaja aí comigo, lá no deserto. O povo fazendo as mesmas coisas. E eu me pego pensando, como será que está o coração do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Ele veio para nos orientar, ele veio para nos dar paz, ele veio para nos ensinar, ele veio para nos conduzir pelo caminho da perfeição.
Ele veio para segurar nas nossas mãos nos momentos mais difíceis. E o que acontece? O povo, hoje a igreja de Cristo, porque nós fomos enxertados, vamos estar falando disso aqui, nós fomos enxertados na videira, porque lá atrás esse mesmo povo traiu a confiança de Deus. Me ajuda a pensar como é que fica o coração do Espírito Santo, igreja. Às vezes o nosso nem... Eu já falo para Jesus, deixa meu coração como o de Faraó mesmo. Estou orando assim agora. Deixa das pastoras como é, e o meu o Senhor deixa como o de Faraó. Vou fechar o coração de Faraó. Aí, eu já peço a Deus assim, eu estou orando assim agora. Deixa meu coração, Jesus, como o de Faraó. E aí, Moisés, quando se dá, quando ele para, ele chega, ele fala, não é que Deus tinha razão? Tem razão? Será que Deus tem sempre razão e a gente nunca tem razão? Aí Moisés se depara com aquela situação. Aí ele se ira. Ele pega as tábuas lá, toda aquela instrução que Deus deu a ele. Aí ele, vou quebrar isso aqui não está servindo para nada. Primeiro que Deus já tinha declarado que o povo era dele. E aí, para que ele ia precisar daquelas instruções para passar para o povo, se o povo já estava em desobediência? Se cada um de nós, igreja, começássemos a refletir nisso. Olha, nós estamos nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Tem gente que ainda está pagando para ver. Tem gente que brinca de igreja. Tem gente que não obedece o Espírito Santo. Tem gente que acha que pode tudo, que vai fazer tudo e que Deus não está vendo nada. E aí eu fico imaginando, Espírito Santo, como o seu coração sofre. Tá? Como o seu coração sofre. E por isso a gente tem visto os dias maus, dia após dia. Uma coisa, eu ouvi uma fala do nosso presidente da República, que é muito séria. É muito séria. E que Deus pode permitir, sim. Ele disse o seguinte, eu acompanho sempre as lives dele, e ele disse o seguinte, se alguém... Hoje eu tenho jogado dentro das 4 linhas da Constituição. Eu quero continuar jogando dentro das 4 linhas da Constituição. Mas se alguém me fizer sair das 4 linhas da Constituição, que aguente as consequências. Mas essas consequências vêm para quem? Aí ele falou assim, vocês, o povo que me apoiam, vocês não têm a força suficiente para lutar contra esse sistema que tem guerreado contra o nosso governo. Eu fui dormir, eu orei e falei, Jesus, o que está acontecendo? A gente não sabe o que está acontecendo. Mas o povo está comendo, bebendo, dormindo, dançando. Se eu perguntar aqui, quantos hoje oraram pela nação brasileira? Poucos vão levantar a mão. Sabe por quê que poucos vão levantar a mão? Primeiro, por falta de informação. Eu sempre falo, crente tem que ser bem informado. Porque a gente precisa estar orando com um propósito. Com um propósito. Então,
há uma guerra no mundo espiritual que, se essas 4 linhas da Constituição, elas forem corrompidas, elas forem rompidas, melhor dizendo, a igreja vai sofrer perseguição, sim. A igreja vai sofrer perseguição, sim. Basta você examinar o livro de Atos dos Apóstolos. Quem são os líderes da igreja? Prende fulano, prende Bertano, prende Cicrano. Ih, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai ser? Como é que não vai ser? E algumas pessoas vivem brincando de igreja, como se a igreja tivesse que resolver todos os problemas dela e ela simplesmente estava eu e a pastora conversando com um pastor. Nós somos muito felizes. Ele estava contando a história de um membro da igreja, que a criança tem quantos anos? Uns 6 anos, né? A menina é grau alto de autismo. Os médicos já não sabem mais o que fazer. O pai é diácono. A mãe vive em desespero. E você está aí sentado, talvez nem agradeceu o pão de cada dia para Deus hoje. Senhor, é um salário mínimo que eu ganho, mas tem gente que não está ganhando nada. E o Senhor me prestigiou de levantar pela manhã, me deu saúde, me deu força para eu ir buscar o meu pão de cada dia. Olha o povo que Deus criou. E falou, meu filho Jesus Cristo, se você quiser comprar a guerra desse povo, é contigo mesmo. Mas esse povo parte desse povo vai, porque quando o texto fala de primícias, aqui esse mesmo texto, é uma parte só da colheita que honra o lavrador. E eu já preguei sobre isso aqui. Mas está me vindo à memória. Deus está nos chamando para um momento de reflexão. E eu ficava pensando, ele está contando a história, eu estava examinando as escrituras, e eu falei assim, eu sou muito privilegiado de Deus. Nós somos, e não estamos sabendo valorizar aquilo que Deus tem guardado para a sua igreja nos últimos dias. Aí a pergunta é, se hoje houver uma perseguição contra a igreja, ou você está do nosso lado, ou você está do outro lado. Quer apostar que 90% da igreja vai roer a corda? 90% não vai aguentar o repuxo, porque não tem estrutura espiritual, porque também não está buscando vai levando o evangelho a Bíblia diz que aquela passagem que a Bíblia diz que no tempo de Noé, o que Noé anunciou? Veio o dilúvio. O povo fala, não é outra terça-feira, pastor. Tem gente que pensa isso aí até no plenário. Olha o dilúvio vai chegar, dilúvio vai chegar. Sabe o que o povo queria fazer? Que a Bíblia diz que o povo estava fazendo? Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, se lixando para as profecias. E aí, de repente, Deus resolve liberar é hoje.
Porque Noé também não sabia. É hoje o dilúvio. Entra para dentro da arca. Pega a tua família. Não tem problema não, os que não ouviram. E nós aqui nessa igreja, como pastores de ovelha que nós somos, a gente tem muito essa preocupação. Porque eu sei que, sem medo de errar, muitos aqui, se Jesus vier buscar a igreja hoje, vai para o inferno. Mas estão aqui na igreja de segunda, terça, quarta, quinta. Essa semana vai ser a semana toda. Né? Ontem, terça, ainda bem que semana que vem acabou o curso, tá, obreiros? Vão fazer só a prova, aí vocês esfriam a cabeça de vocês. Volte para o monte para orar. Então, observem. A gente está aqui segunda, terça, quarta, quinta, aí sexta é o culto do Ministério das Mulheres, sábado São Gonçalo, domingo de novo. Mas como é que é isso? Se Jesus voltar e eu estando na igreja 7 dias por semana, eu ir para o inferno? É fácil, porque nós somos alguns que só ouvem a palavra de Deus e falam, isso aí eu já sei. Isso aí eu já conheço de cor e salteado. Porque Tiago já repetiu isso, Tiago já repetiu isso, já falou sobre isso. E ele é um dos mais que bate nessa tecla, eu estive analisando. Dentre todas as cartas pastorais, textos doutrinários, Tiago é o que mais persevera na questão de nós darmos crédito à palavra de Deus, botarmos em prática. Botarmos em prática. Agora eu entro saio desse sermão e vou entrar aqui no texto que diz, na introdução, no tema central, melhor dizendo, a prática da religião por intermédio do Cristo revelado. Para quem não sabe, a palavra religião, ela significa religar. Olha o que eu acabei de falar. Contei a história de Noé, que muitos sabem por alto. Veio o dilúvio, eles entraram na arca e se foi. Muitos morreram, pediram pelo amor de Deus. Depois disso, passado algum tempo, Jesus foi o nosso intermediário. Jesus é o nosso intermediário. Aí, o que vem ser a religião? Religar o homem a Deus. Como? Se aqui é o estrado dos seus pés. E aí, como é que vai ser essa ligação? Através de quem? Aí vai ele para a cruz do Calvário, vai lá, Moisés. Porque Moisés já profetizava, depois de mim vai vir um aí um outro profeta. Começa em Moisés, vai passando os profetas já, até que a gente... Aí Deus já observa que não tem jeito e fala, vou ter que dar meu filho amado, meu único filho. Ele abre mão de toda a glória por causa de mim e de você. E sabe o que nós muitas das vezes fazemos? Nos lixamos. A gente ainda chega na igreja achando que Jesus tem que fazer alguma coisa pela nossa vida. O desespero do pai da menina, segundo o relato, ele falou, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu já pedi tanto a Deus. A pergunta é, ele já pediu e ainda não teve resposta. Será que Deus, o ouvido de Deus está tapado
para não ouvir a oração daquele pai? Ou aquele pai precisa chegar, opa, como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. E as demais coisas estão nas tuas mãos, porque eu não posso resolver esse problema. Eu vou diminuir a minha carga horária de trabalho, porque eu tenho a necessidade de te servir. A verdade é, Jesus é o segundo plano, gente. Nós estamos vivendo uma geração que o Evangelho de Cristo está em segundo plano para muitos. Muitos. Prática da religião através do Cristo revelado. Falamos no 18. Versículo 19. Vamos lá. Eu falei da ira do momento que Moisés se irou, assim como o nosso Deus se irou com o povo de Israel. E aí Moisés, para constatar, ele vai lá, quebra, se ira também. Quebrou as tábuas da lei. Pá! Isso aqui não serve mais porque vocês não querem. Olha só, a oferta que o Espírito Santo nos dá é a palavra de Cristo Jesus. Ele nos oferta ela todos os dias. E muitas das vezes nós não queremos. Nós ignoramos a palavra de Deus. Porque praticar a palavra de Deus vai gerar muita renúncia, gera cansaço, gera desgaste, gera preocupação. Ah, pastor, eu já tenho que me preocupar. Eu tenho 3 filhos, tem aluguel para pagar. E aí, quando a casa cair, vai recorrer a quem? Você não quer se preocupar com as coisas de Deus, mas você quer que Deus pare o mundo, tá? Para atender às suas necessidades. É assim que o ser humano faz ou não é? Vamos refletir. Versículo 19, vou repetir ele aqui. Eu gosto de repetir. Porque quando alguém chegar lá no inferno, e Satanás perguntar, por que você estava vindo aqui? Você não ouviu a palavra do Todo-Poderoso lá em cima, não? Ah, até ouvi, mas não dei crédito, não. Eu pensei que era brincadeira do pastor. Pensei que era brincadeira de Tiago. Sabeis estas coisas. Essas coisas que estão o quê? Para serem ainda reveladas. Meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir a palavra de Deus. Tardio para falar, para tirar conclusões da palavra de Deus. Tardio para se irar. A ira, eu já expliquei aqui, é um sentimento que está dentro do coração do homem e que, se não for tratado, vira uma doença psicossomática. Já viu aqueles crentes com depressão? Vocês devem conhecer em algum lugar ou ouvir. Crente com depressão. Coração só vive irado. A ira humana, ela não opera a justiça de Deus. E sim, malícia, olha onde a gente vai entrar. Malícia e destruição. Coloca para mim Eclesiastes 5, versículo 1 e 2. Vamos ver o que pensa o sábio Salomão. Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos,
pois não sabem que fazem mal. O 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Sabe, Salomão pegou uma meia dúzia aí agora, conhece. Observem a conexão bíblica. Eu não sei se Tiago já era nascido quando Salomão escreveu. E como é que eles vão... A visão espiritual de um vai ser conectada ao sermão do outro. Sabe por quê? Porque essa palavra aqui é regida por uma única pessoa. Uma pessoa que muitas das vezes a gente despreza muito. A gente despreza muito, a gente ignora muito, a gente não dá valor. Chama-se Espírito Santo, o nosso Consolador. Primeiro, quando você está com o coração irado, ele já nem se aproxima. Nem se aproxima. A ira não opera a justiça. A justiça é de quem? De Deus. Aí opera malícia e destruição. Vamos entender esse mal e essa destruição que acontece na igreja. Assim como aconteceu, foi Deus quem destruiu, deixou, foi Deus que permitiu. Por que tantos morreram no deserto se havia uma promessa para essas pessoas que eles chegariam à terra prometida? Pastor, olha o que está escrito. Olha o que está escrito aqui. Vamos lá. Portanto, ao conselho. Isso aqui foi falado para eles lá atrás, para o povo. Portanto, despojando-vos de toda a impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa, para salvar vossas almas. A Bíblia vai dizer que, quando Moisés traz o povo, em dado momento a ira de Deus, ela aplacou sobre alguns, e muitos ficaram mortos aonde? No deserto. Mas não havia uma promessa que eles chegariam à terra prometida? Mas olha só, há uma promessa que a igreja vai chegar à vida eterna? Sim. Qual é a condição? Despojando de toda a impureza, de toda a maldade, toda a malícia, toda a ira, tudo que é de ruim. Falei isso aqui em outra versão na semana passada. Aí veio o sábio Salomão, olha só, isso aqui é muito sério. Guarda o teu pé quando entrares na casa de... Quer ver como é que nós somos ruins? Nós somos de dura cerviz. Não precisa nem levantar a mão, mas eu vou fazer a pergunta. Quem pediu a Deus para guardar os seus pés quando você tocou ali, ó? Sabe por quê? Os seus pés estão cheios também de impureza.
Esse lugar aqui é um lugar santo. Aí a gente vai entender o menosprezo que nós damos ao Espírito Santo de Deus e a palavra que nos instrui para o caminho da salvação. Para que eu vou pedir para guardar meu pé? Isso é coisa de Salomão. Salomão já morreu. Aí a gente vai lembrar que Deus falou assim: Moisés, sendo escolhido, libertador do povo. Moisés, tira a sandália dos teus pés, meu filho. Porque esse lugar que tu pisa é santo. A sandália dele estava contaminada, estava contagiada. Porque senão Deus não ia mandar. Se a gente for trazer isso para os dias de hoje, isso representa a nossa natureza humana. Nós precisamos nos despir da nossa natureza humana para que o Espírito de Deus possa descer sobre as nossas vidas, ou permanecer em nossas vidas. Pergunta se alguém quer se despir da natureza humana. Lembra lá? O povo quer comer, beber, casar, dar-se em casamento. O povo quer saber de santificação nada, pastor. A gente já ouve isso há 40 anos, 50, 60. Uma coisa eu sempre falo aqui. Nessa igreja, para quem vem às terça-feiras, só vai para o inferno, para o lago de fogo, enxofre, quem realmente quer. Porque nós temos, o Espírito Santo vai me orientando e eu vou orientando a igreja. Primeiro passo, guardar os pés quando entrares na casa de Deus. Porque chegar-se para ouvir, aí ele sublinhou ali, se eu não me engano, está sublinhado. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo. O que é esse sacrifício? Algumas pessoas entendem, isso para crente, não é para ímpio não, tá? O ímpio está lá fora. E quem está aqui dentro já se identificou com a palavra de Deus. Quem ainda não confessou a Jesus, mas que está aqui dentro, foi trazido pelo Espírito Santo que precisa ouvir isso. Então observem. Chegar-se para ouvir o quê? A palavra de salvação é melhor do que você oferecer sacrifícios. Que sacrifício é esse que a Bíblia se refere? Os caras lá do Sinédrio, no tempo de Jesus, se eu não me engano, o Evangelho de Mateus fala lá, eu dou o dízimo das hortaliças, do hortelã, eu dou dízimo de não sei o quê, eu jejuo 2 vezes ao dia. Bota aí Lucas 11, 24, depois volta ali para Eclesiastes 5:1. Aí, os caras achavam que aquilo ali era o suficiente para eles chegarem à salvação, à vida eterna. Então não é de hoje, não é a igreja do século 21. Só que, naquele tempo, quem é que ensinava? Jesus e os discípulos. Cadê Jesus? Morreu, ressuscitou, levantou a igreja, levantou cada um de nós para ir de pregar o evangelho a toda criatura. Tem gente que não ganha uma alma por semana e quer achar que vai. Quando ele diz aqui, fé sem obra não serve.
E a obra sem fé, nada é. Porque o teu galardão, ele vai vir através de quê? Da obra. Se não tem obra, não tem galardão. A fé, ela vem por quê? A palavra de Deus. Aí, Tiago já exige mais um pouquinho. Fé, ouvir, obra, galardão e praticar. Renúncia, renunciar. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Aí, olha só o que Jesus responde para ele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Já pensou? Jesus recolhe a Assembleia de Deus do Sampaio hoje e a igreja que me ouve por meio da internet aí no Brasil todo, hoje vai ser o dia. Vou buscar a minha igreja. Aí chega lá no caminho, o caminho é estreito. Pressuponho que tenha um anjo lá, com um livro e com uma caneta. Igual no portão do quartel. Chegou, bom dia, número, pá. Vai aonde? Hã? Deixa eu ver o cabelo, deixa eu ver a barba. Ih, meu filho, não dá não, volta. Porque o homem que está aí hoje é brabo, ele vai te deixar aí pelo menos uma semana. Aí o cara vai lá e corre. Aí faz igual as 10 virgens, não é isso? Tentaram voltar, mas aí, quando voltaram, o que o noivo já tinha feito? Fechado a porta. Aí ficaram lá para contar a história. Esses caras, quando eu pego e junto esses dois textos, esses caras, esses hipócritas aí, ele vai dizer assim, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir a outra. Pastor, eu não preciso dar o dízimo? Deve entregar o dízimo. Não é dar, porque não é nosso. A gente devolve à casa do tesouro. Agora, a mesma Bíblia vai dizer, quando tu chegares para entregar a tua oferta, se tu tens alguma coisa contra o irmão é só aqueles que a gente se encontra na igreja, os casais. Ali, Maurício é irmão da Juliana. Juliana é irmão do Maurício. Não adianta eles virem aqui com cara de bonzinho, querer dar dízimo, se o Maurício não trata bem a Juliana, se a Juliana não trata bem o Maurício. Não adianta eu estar nada pregando isso aqui, se eu em casa sou um monstro para minha esposa. Isso não é o pastor que inventa. Isso aqui, a Bíblia, quando ela manda, é que tem gente que aproveita esses textos para distorcer, né? Não, pastor, ali está falando do meu irmão, deve ser o irmão da outra igreja. Não é o irmão da outra igreja, não. É o que está do teu lado. A gente já tem uma dívida, que a gente deve o amor a todo mundo. Sim ou não? Não deveis nada a ninguém, senão o... Então, a gente tem essa dívida. Esses caras achavam que chegaria, podiam contribuir e que alcançariam a sua salvação. Estão enganados.
e que a gente aprenda isso também. Domingo é dia do voto missionário. É o dia que você vai fazer um propósito. Deus, o meu voto está aqui. Tá? Eu preciso de uma promoção, eu preciso... não vai pedir nada também, para Deus matar ninguém, para tirar ninguém, pelo amor de Deus, que esse voto não vai ser aceito. É para você pedir algo que esteja dentro da vontade de Deus. Porque Deus não faz mal a ninguém. A justiça dele, você pedir a justiça de Deus em prol de uma causa é uma coisa. Você pedir, Deus, mata o meu vizinho, mata aquele que me persegue lá no trabalho. Não é isso não. Então, quando você chegar aqui domingo, na Santa Ceia, para entregar o seu voto, você precisa estar em paz com você mesmo. Como é que você vai estar em paz com você mesmo se você deve algo a alguém? Esse é o primeiro ponto. Pode voltar lá, ô Luiz, naquele Eclesiastes 1, 5, 1 e 2. Agora ele vai dizer, a gente está no versículo 19, imagina os outros versículos, o que vai dar, tá? Não vai dar para entrar hoje. Oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe que fazem mal. O tolo, por que ali está dizendo que ele não sabe que faz mal? Primeiro porque ele já está afirmando, ele é um tolo. Será que tem crente tolo na igreja do século 21? Cristão tolo? Lembra que eu iniciei a minha fala dizendo que nós estamos acostumados a chegar na igreja só para pedir, só para trazer os nossos problemas para Deus? Ninguém pediu permissão a Deus para entrar ali, ó. Senhor, guarda os meus pés ao entrar. Ó, sabe o que eu aprendi com o Espírito Santo? Tem gente que até sobe aqui de qualquer jeito. Eu não subo. Eu não sou doido. Como é que eu vou orar e vou pedir a Deus? Mantenha o fogo que arde continuamente sobre o altar. E eu, com os meus pés sujos, eu vou subir aqui. Eu, antes de sair de casa, eu falo, Senhor, já começo no monte de manhã. Guarda os meus pés ao subir naquele altar para fazer uso da sua palavra para a sua noiva. Tudo é dele. Eu, em temor a Deus, guarda os meus pés ao entrar no teu santuário. Sabe o que vai acontecer? A minha moral diante de Deus, ela vai ficar alta. Guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Tolos, está no plural. Pois não sabem que fazem mal. Você entrar ali de qualquer jeito, você está sendo considerado tolo, vai te fazer mal, porque... Sabe qual é o momento que você, ao chegar no santuário sagrado, na casa de oração, ele vai te fazer bem? O texto é claro, quando você vem, você tem a preocupação
no seu coração de ouvir a palavra da verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade, mas eu tenho que ouvir, guardar no meu coração e deixar ela frutificar esse atributo de Deus. Senão eu sou tolo. Bota o 2. Vou fechar. Meu Deus. Não te precipites com a tua boca. Por isso que ele está falando aqui, ó. Ele chama de sabeis estas coisas, meus irmãos. Todo homem, quando fala homem, tá? É no sentido duplo. Homem e mulher. Pois seja pronto para ouvir a palavra de Deus. Tardio para falar. Tem até um ditado no mundo aí que diz quem fala muito dá bom dia, cavalo. Reparou? Então, a palavra de Deus, Tiago, lá na frente a gente vai estudar isso. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Olha como é que é tratada a nossa língua. É o mal incontido, carregado de veneno. Pô, quem tem até na ciência, na natureza, a gente sabe que quem tem a língua cheia de veneno é quem? Cobra. Veneno mortífero, ele diz. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. Olha como é que está ruim para o nosso lado. E se eu não oro, se eu não peço misericórdia a Deus, além de pedir a Deus para guardar os meus pés, quando eu entrar no santuário, além de eu abrir o meu coração para ouvir a palavra de Deus, em vez de estar preocupado em falar, porque uma vez que a gente fala, ela não volta. E se alguém ouve, já era, está enrolado, hein? Por isso que eu falo aqui para os obreiros dessa casa e para os crentes dessa casa, guarda a linguinha dentro da boca. Guarda a linguinha dentro da boca. Não tem o que falar. Isso meu pai já dizia. Meu pai já dizia, ó, meu filho, não tem o que falar, fica. Não tem o que falar, fica. Não tem o que falar, fica quieto. Dá um glória aí, Amanda. Ai, meu Deus do céu. Tomara que sirva para você essa palavra. Então recebe mesmo. Você e a igreja toda. Porque, pelo amor de Deus, recebe mesmo. Pastor, falar é proibido? Não. Olha só o que o sábio Salomão orienta. O maior erro do homem é a precipitação no falar. Tem gente que, às vezes, você está chamando, o cara está errado. Você está chamando a atenção e ele está querendo questionar. Isso chama-se... que está ali na Bíblia, isso chama-se o quê? Linha de raciocínio. Não te precipites com a
tua boca. Precipitação. Mata o homem, mata a mulher, destrói a família, destrói o casamento, te leva para onde não tem que te levar. Estávamos conversando com uma pessoa essa semana, ele destruiu a família porque falou, eu não preciso de você porque eu tenho dinheiro. Eu me sustento, eu tenho condição financeira. Mas na hora que a gente tocou na família, ele chorou. Porque é a instituição que Deus mais preserva. A pergunta é, pergunta de vestibular. O que é mais importante para Deus? A família ou a igreja? Porque a igreja é constituída de família. Até o David acertou essa, hein? Se tu não acerta, pelo amor de Deus. Aí ele vai dizer assim, ó. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. É diante de Deus, mas também diante dos homens. Ah, se falar comigo, eu não vou engolir, não. Eu não levo desaforo para casa. Alguém conhece alguém assim? Algum crente? Tem algum crente aqui assim? Ainda bem que tem libertação aqui. A hora que o Espírito Santo começar a liberar, eu vou começar a ungir línguas aqui, ó. Para queimar, queima, Jesus, essa língua, esse demônio da língua. O mal é mortífero. Antes que te matem lá fora, ou você vai cair aqui endemoniado, vai passar maior vergonha, mas vai ser liberto, do que... Pensou se começa uma moda de alguém querer cortar a língua? Pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas o quê? Quem fala pouco, erra pouco. Quem fala muito, erra muito e dá bom dia a cavalo. É um ditado certo. Essa é a primeira parte. Vamos ficar de pé. Vamos continuar sobre a ira humana e a justiça de Deus. Malícia e destruição semana que vem. Graças a Deus o tempo trabalhou a nosso favor. Amém? Faz um louvor aí para o pessoal botar o sangue para circular no coração do pé. Teu pé tem coração, Amanda? O meu tem. Jesus amado. Respira fundo. Filho do Senhor que há em mim, não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. Santo em todo tempo, fora e dentro do tempo. Pode distribuir os envelopes. Bem atento a uma nuvem, testemunha que te cercam. Tudo imprimido Vem à tona te confessar. No grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará a sentença. Céu ou inferno, por tua recompensa. No grande dia até os mortos vão ressuscitar.
sai o hino. Estavam até com medo de cantar. Ô, Jesus. Coloca a mão no seu coração, fecha seus olhos. Vou abençoar a sua vida. Pai maior, Pai das luzes. Mais uma vez, Espírito Santo, conforme a determinação do Senhor. Eu agradeço essa palavra, Senhor, de confronto, essa palavra de despertamento para a sua igreja, para o seu povo, porque o Senhor tem nos dado a responsabilidade, diante do Pai maior, anunciar a palavra da verdade para que a sua igreja, para que esse povo alcance o caminho da salvação. E que o Espírito Santo não tem interesse nenhum, que nenhum deles se perca, a menos que eles queiram. Cada um escolha o caminho que quer seguir. Mas nós estamos aqui, Senhor, em Teu nome, liberando uma palavra de cura para vidas aqui hoje, para corações amargurados, corações maliciosos, mentes cauterizadas. Essa palavra é o principal remédio, Senhor. Muito obrigado, Espírito de Deus, pela revelação através da sua palavra e pela transformação de vidas que o Espírito do Senhor trouxe nessa casa hoje. A partir de hoje aprendemos que nós pedir, ó Deus, para o Senhor guardar os nossos pés, porque esse lugar aqui é santo, não é de qualquer maneira. É o santuário sagrado, onde a tua presença é real, onde o Senhor cura o câncer, onde o Senhor cura a leucemia, onde o Senhor, ó Deus, cura a hepatite, o Senhor cura diversas enfermidades e doenças do corpo, da alma e do espírito. É esse santuário. Muito obrigado, Deus. Continua governando essa casa e as nossas vidas, para a glória do Teu nome. E aqueles que tomaram posse de glória a Jesus, e tomem assento, graças a Deus. Enquanto eu estou aqui, desceu um mistério, ó. Orando, o mistério desceu aqui, ó. Jesus amado. Então, não vou nem olhar, não, senão vai. A palavra foi tão boa que se eu olhar essa conta aí, vai. Queridos, chegou o momento do nosso ofertório. Aplaude ao Senhor. Sabe por que você deve aplaudir? Porque você não está na fila da farmácia aguardando o remédio. Você já recebeu o seu remédio, que é a palavra de Deus. Amém? Todos aqui praticamente são da casa, tá? Quem não esteve aqui domingo e não pegou o voto missionário social? Pastor pega e deixa na mão, que fiz um apelo domingo, um apelo. Nós temos muitas dívidas para pagar. 740 a luz? Aí, estamos trabalhando no ventilador. Eu podia chegar aqui e dizer assim, a igreja que vai pagar mesmo, deixa aí, liga ar-condicionado, o povo quer. Aí vem 1.000 e pouco. R$260 que a gente conseguiu economizar ali, a gente já tem como investir lá na filial em São Gonçalo. Chama-se administração, gente. Crente tem que saber administrar primeiro a sua casa, para poder depois chegar aqui e administrar a casa do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus. Porque tem gente que quer administrar a casa aqui, mas chega dentro da sua própria casa, não tem nada administrado. Então, o pessoal que vai pegar hoje, deixa o pastor fazer um apelo para vocês. Esquece esse R$20 aí. Tá? Deixa Deus tocar. Eu orei por vocês já hoje no monte.
Que eu falei, Jesus, quando distribuir aquele envelope, tá? Vanderly não estava aqui, eu convoquei, Vanderly, os obreiros, no domingo para botar R$50. A nossa despesa esse mês, por baixo, a gente precisa levantar no voto social pelo menos R$5.000. Conseguimos levantar 4 o mês passado, com algumas pessoas dobrando o voto para 100. Mas foi muito pouco que dobrou. E começa pelo pastor, tá? Começa pelo pastor. Dia 9 tem uma bênção. Itaú e Bradesco, dia 9. Quem sabe ler, um pingo é letra. Então, dia 9, sexta-feira, recebe esse mistério aí, Ana Ri. Não vai para o salão, não. Vai, pega o envelope, bota R$50, tá? Bota R$50, ou 100, se Deus tocar no teu coração. Não é dízimo nem oferta. É o voto social para pagar assistente social, para comprar as cestas básicas, para pagar a psicóloga, enfim, e outras atividades social. E a gente vai ter que... Já saiu o orçamento lá, para fazer o altar lá na igreja para sábado. Ganhamos uma parte da madeira, mas a outra parte nós vamos ter que comprar. E o orçamento é pelo menos R$1.800. A gente vai tentar, cadê o tesoureiro? Tirar do voto missionário. Porque sexta-feira eu tenho que pagar o aluguel aqui, tem que pagar a luz, tem que pagar a água, R$700 ali do ar-condicionado, R$400 do sistema de segurança. E não está fácil não, tá? Está fácil não. Para vocês terem ideia, o mês passado, a pastora entrou no orçamento dela. Acho que ela recebeu o 13º, ficou empolgada, falou, vou pagar é tudo. Aí falou, depois a igreja me ressarce. Aí o tesoureiro falou, pastora, deu ruim, não tem como ressarcer. Agora ficou. É sacrifício, gente, pela obra, não adianta querer, porque tem crente que só sabe pedir. É nessa hora que você vê quem é crente. Suspende o lanche e bota R$50 aqui. Eu gostei do Jorge, que ele foi lá para a roça comigo, eu falei, vamos pedir uma pizza. Ele, pastor, a pizza está R$70. E ele é mão aberta, hein? Não, a pizza ele ia comer sozinho. Se eu cochilasse, ele comeu a batata frita quase toda. Olha, ele falou, eu faço um arroz, tem frango aí? Tem, eu faço. Não vamos gastar dinheiro, não. Depois eu falei, Jorge, olha, tu me surpreendeu, mas também eu sabia que... Deus usou ele, mas ele ia comer a pizza toda se chegar lá, tá? Que ele falou, pastor, tira a batata frita aí. Aí eu fui lá com uma educação na mesa, aí tirei, ele estava lá fazendo outras coisas na cozinha, aí tirei um pouquinho de batata frita, aí sobrou a maior... Ai, meu Deus. Depois, liga aí o ventilador que deu até calor essa história. Pessoal, Luiz, cadê o Luiz corretor, meu filho? Tu é abençoado de Deus. Vai ter umas vendas extra lá, tá? Já estou profetizando porque tu é... Luiz, uma verdinha, pelo amor de Deus, ajuda teu pastor. Uma verdinha aqui, tá? É azul, né? É azul. É azul com verde. A Camila pegou? Pegou, Camila, o envelope? Então dá um envelope a Camila. Dá um envelope a ela. Dá, pode dar. Dá envelope. Isso, pega aí, Camila. Mas tu quer ser abençoada, não quer? Quer ser abençoada aqui? Quer ou não quer? Então... Deixa o lanche. Essa semana não tem lanche. Isso.
Ó, não dá chorando não, que Deus fecha aquela porta lá, hein? Ah, não, você traz quinta-feira. Já saiu o 10º na prefeitura. 10º na prefeitura, já saiu. Vai sair ainda? Ó, vai sair o 10º. Tá? Bota aí a sua oferta. Vamos ficar de pé. Meu Deus, ajuda. Abre a mão desse povo, meu Deus. Os teus sonhos sufocando o teu coração. Envelope, ó. Deus, tu conheces o coração dos teus filhos, Senhor. Tu sabe cada um deles que pode contribuir e não quer contribuir. E tu sabes também, Deus, aqueles que podem dar um pouquinho mais. Por isso o Senhor me autorizou a fazer esse desafio. Que seja com alegria, que seja com prazer. Que todos aqueles que pegaram esse voto, Senhor, o Senhor possa retribuir com muita saúde física, mental, espiritual, trazendo paz e alegria dentro das suas casas. Assim nós agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode recolher.